Oi, gente, vamos para o nosso devocional de hoje, segunda-feira, começando a semana. Que você receba todas as bênçãos que o Senhor tem para você nesta semana, as bênçãos que já são suas. Abre sua Bíblia em Atos 10, e eu quero falar com você hoje sobre um homem chamado Cornélio. Atos 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas e ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados, a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Amanhã a gente vai continuar essa leitura. Hoje a gente leu até o versículo 8, vou marcar aqui, e amanhã a gente vai continuar do 9 em diante. De início agora eu quero falar sobre Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, a palavra diz, temente a Deus, ele e a casa dele. Um homem piedoso, temente a Deus, ele e a casa dele. Ele era um homem, um sacerdote de uma casa, ele era um homem que ensinava em casa, ele era um homem que dava exemplo em casa, né? Porque a Bíblia fala que com toda a sua casa, ele era um homem piedoso e temente a Deus. E toda a casa dele também era. Ele ensinou princípios para todos da casa dele. Ele ensinou com exemplo, porque ele era um homem que ajudava os pobres, porque aqui fala que ele dava esmolas, e orava de contínuo. Era um homem que orava muito. Então, muitas e muitas vezes eu venho falar aqui com vocês e venho falar sobre a vida de oração, sobre a vida de meditação na palavra, sobre a vida de ser misericordioso, sobre nós termos essa vida. Assim como tinha esse centurião, esse homem chamado Cornélio, ele tinha uma vida digna, a ponto do Senhor ouvir a oração dele e enviar um anjo. Para falar com ele que as orações dele foram ouvidas. E que Pedro viria para ensinar tudo o que ele queria. Hoje, nós temos um grande privilégio, de ter o Espírito Santo que nos ensina tudo. E muitas vezes também o Senhor envia homens, pessoas específicas para nos ensinar. O Senhor envia pessoas para nos orientar em alguma coisa. O Senhor envia pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, para dizer e para te elevar a um novo nível de aprendizado com Deus, de conhecimento da palavra. O Senhor envia pessoas, envia anjos, o próprio Espírito Santo nos ensina quando a gente está lendo a palavra. Mas é necessário que para isso acontecer, é necessário que a gente tenha o quê?
esses momentos com a palavra. Aqui diz que ele de contínuo orava a Deus. Como está a sua vida de oração? Como que é a sua oração? A sua oração é aquela oração de pedinte, de esmola, não tem? Aquele pedinte que você vai lá na rua todos os dias, você passa na mesma rua, ele está lá pedindo. A sua oração é essa? A sua oração é daqueles que faz campanhas e mais campanhas para receber algo de Deus? O que você tem pedido ao Senhor? Você tem pedido só bênçãos materiais? O que esse homem pediu ao Senhor não foi bênçãos materiais. Esse homem, ele estava querendo mais de Deus, tanto que o anjo veio e falou, as suas orações foram ouvidas. E falou onde estava Pedro, que era para ele enviar alguém para ir buscar Pedro, que Pedro ia ensinar para ele tudo que ele precisava saber. Então a oração desse homem era pedindo mais de Deus. E eu quero falar com você nesse dia. O que você tem orado? Nós estamos começando uma semana e nós temos um vício, né? Que é de pedir, pedir, pedir. Nossas orações, muitas vezes, a gente começa a oração pedindo, termina a oração pedindo, a gente se esquece de agradecer, a gente se esquece de que as coisas materiais são passageiras e o que mais importa a gente ter é sabedoria. Salomão, ele quando Deus falou com ele, perguntou o que ele queria, ele falou que queria sabedoria. Ele poderia pedir para Deus tudo. Ele poderia pedir para Deus qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. E você tem pedido o que ao Senhor? Como tem sido a sua oração? Como tem sido os seus pedidos ao Senhor? Esse homem chamado Cornélio queria mais de Deus, queria conhecer Deus melhor. Ele queria ter uma experiência impactante com Deus. Você já teve? Você já teve o seu divisor de águas? Aquele dia que você falou assim, desde esse dia, Senhor, eu te conheço de uma forma diferente. Desde esse dia que eu recebi essa ministração do Senhor, desde esse dia em que nós tivemos esse momento específico, eu te vejo de outra forma. Você já teve esse divisor de águas na sua vida com Deus? Você já teve isso? Nós precisamos ter. Então, o foco hoje é peça a Deus maior intimidade com Ele. Peça a Deus desejo de ler a palavra, desejo de estudar a palavra, desejo de orar. Quantas e quantas vezes você fica diante da palavra do Senhor? Quantas e quantas vezes você pega e simplesmente se deleita na palavra do Senhor? O salmista fala que a palavra do Senhor é como mel para ele. Tem sido para você assim? Como é que é para você passar os seus dias, todos os dias, tendo esse momento com Deus, tendo esse tempo com Deus? Como que é para você? É um peso? É um fardo? Como é que é? Porque isso tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa prazerosa. Estar fazendo o seu devocional, estar diante do Senhor, pegar um louvor, adorar o Senhor, tem que ser o seu prazer. O meu prazer é estar diante do Senhor. Meu prazer é estar te adorando. Meu prazer é estar lendo a tua palavra. Tem que ser assim. Mas como? Aí você me pergunta, como que eu vou fazer isso se eu não gosto, se eu não tenho prazer? Você vai começar. Você vai simplesmente começar. Você vai criar esse novo hábito na sua vida. Escolha um momento do seu dia. Eu gosto muito das manhãs, porque é antes de começar o meu dia, é antes de começar os meus afazeres.
Então escolha um momento e tenha um momento com Deus. Mas crie esse hábito. Para criar o hábito, tem que ser sempre no mesmo horário. Então por isso que é legal de manhã. Porque de manhã ainda está tudo muito tranquilo. E você consegue acordar um pouquinho mais cedo e criar esse novo hábito. E comece a ler a palavra, comece a orar, comece a falar com Deus. O que é orar, né? Orar é falar com o Senhor. Não precisa você fechar os olhos e, ai, santo Deus eterno, não. Você vai conversar normal. Conversa com Ele, Senhor. Está começando mais um dia, né? Então eu quero te agradecer, quero que o Senhor esteja me mostrando como que vai ser, o que o Senhor quer que eu faça hoje, como que o Senhor quer que seja o meu dia. Então eu estou entregando ao Senhor o meu dia para que o Senhor faça a sua vontade. Me orienta naquilo que eu precisar, me conduz naquilo que eu precisar ser conduzido, me orienta no que falar, no que fazer. Eu te peço que o Senhor esteja durante todo esse dia me ajudando. Pronto. Você entregou o seu dia para o Senhor. Você leu a palavra do Senhor. Você pega um versículo e fica com ele. Um versículo só, e fica com ele durante o dia e vai se lembrando. Se possível, anota no seu celular ou anota em algum lugar e leia ele várias vezes, aquele versículo durante aquele dia, porque aquele vai ser o seu versículo do dia, aquilo vai ser a sua palavra para aquele dia. E você vai meditar naquilo ali durante o seu dia todo. E você vai ter esses momentos com Deus, não só de manhã, mas você vai estar conectado com o Senhor durante todo o seu dia, porque você começou. Pode ser um louvor, pode ser que você comece amanhã cantando e durante o seu dia todinho, você sempre na sua mente, mesmo você fazendo seus afazeres, você fique louvando ao Senhor com aquela canção. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Então você pode ficar cantando. Escolha uma canção e passe durante o dia. Olha que lindo você passar durante o dia declarando que para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. E aí você vai criando essa conexão com Deus. Aí você vai criando esse vínculo maior, essa intimidade com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te colocando nesse lugar. Ele vai botando em você, dentro de você, o desejo de buscar mais e mais. Ele vai gerando isso em você. A partir do momento que você começa e pede ao Espírito Santo para te ajudar. Espírito Santo, me acorde amanhã no horário certo para que eu possa ter o meu momento com Deus, com o Senhor antes de sair. Me acorde e vai falando comigo. Me ensine a orar, me ensine a ler a palavra, me ensine a ter uma vida de contínuo ligação contigo, que eu não esqueça essa conexão, que eu esteja simplesmente durante o meu dia todo ligado nessa conexão que nós temos, porque eu quero criar uma intimidade contigo. Se você fala isso com ele, uau, ele vai falar, opa, agora a gente chegou no ponto certo, agora você chegou na posição que eu queria, que é estar totalmente rendido para que eu possa te ajudar. Ele vai te fazer, assim como foi com Cornélio. E Deus vai enviar anjos para falar com você. Deus vai enviar pessoas para te ajudar, para falar com você. E te ensinar como que você deve caminhar, como é que deve ser o seu proceder durante o dia todo. O caminhar de um servo, de um filho de Deus. Ele vai te orientar. E quando você tiver com dúvida de alguma coisa que você tem que fazer, quando você não souber o que fazer, ele vai te dar a sabedoria necessária para aquele momento. E como você está conectado com ele o dia inteiro, muitas vezes você não vai precisar nem de parar, preciso orar. Não, porque você já está
conectado com ele o dia todo, você não desconectou. Então, ele já vai falando com você naturalmente, você não precisa parar e ir lá para aquele canto e orar. Não, naturalmente, ele já vai falando com você, ele já vai te mostrando, ele já vai te ensinando. Assim, simplesmente assim, simples assim. Quando você tem esse vínculo, essa conexão com ele, ele te ajuda, ele te ensina. E ele faz assim como foi com Cornélio. Ele te dá essa orientação. Amanhã nós vamos continuar conhecendo a história desse homem. Nós vamos continuar falando um pouquinho dele e ver o que Deus fez com esse homem, simplesmente porque ele orava de contínuo. Toda a casa dele, junto com ele, tinha esses momentos de oração. Então, coloque a sua família na mesa de manhã, prepare a mesa de café se você for uma dona de casa, senta com a sua família. Se não dá para ser de manhã, que seja à noite, que seja no horário que der, mas tenha esse momento com seus filhos, com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa. Tenha esse momento com a sua família, de sentar junto na mesa, de orar, de ler a palavra. É necessário que, assim como foi com Cornélio, toda a sua casa, a palavra diz, porque ele tinha essa vida em comum com Deus junto com a sua família. É necessário que a gente faça isso em família, orar junto. Se você é um esposo, um marido, ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, ministra na cabeça dela, bota a mão na cabeça dela. Você vai sair para trabalhar, fala: querida, o Senhor vai te dar um dia maravilhoso, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe muito. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para nós, e nós temos. Então você, sacerdote da casa, se posicione como sacerdote. Ore pelos seus filhos, ore pela sua esposa, abençoe a sua casa. Nós precisamos resgatar esse tempo em família, esse tempo a sós com Deus. O tempo de Cornélio a sós com Deus gerou esse tempo de comunhão com a família e Deus. Os filhos da família dele, toda a casa dele tinha essa mesma comunhão, porque ele era um homem que de contínuo orava. Isso é oração sem cessar. Feche os seus olhos. Pai, nós colocamos diante do Senhor esta palavra. E aqui nós falamos sobre Cornélio, um homem que orava de contínuo. Ele tinha uma vida de oração. Um homem que te buscava, um homem que queria mais do Senhor. Então eu te peço neste dia que o Senhor esteja gerando em nós, que o Senhor esteja gerando em cada um que está orando comigo hoje, esse desejo de te buscar, assim como esse homem buscava, de contínuo, está sempre te buscando, sempre lendo a tua palavra, sempre orando, sempre te adorando. É o Senhor quem nos dá isso, Espírito Santo. Nós agora apresentamos o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. Gere em nós esse desejo de te buscar mais e mais e mais. Nós queremos ter essa sede de ti. Então nós nos entregamos ao Senhor. Espírito Santo, vai de encontro agora ao coração de cada um que está orando comigo. Ensine a orar, ensine a falar contigo e principalmente que nesse momento que nós estamos orando, eles sintam a tua presença, que eles sintam o Senhor, que o Senhor se manifeste para eles agora. Cada um que está orando comigo. Ah, Espírito Santo, o Senhor sabe como falar com cada um. Então eu te peço, dessa maneira peculiar de cada um, que o Senhor esteja falando. Eu te agradeço por essa palavra.
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te adoramos, Jesus, na beleza da tua santidade. Queremos declarar o nosso amor ao Senhor. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Aleluia. Aleluia. Até amanhã.